26 para uma, 26 para uma. Como em todas as sextas-feiras, o pessoal está muito bem humorado. 26, ainda mais depois da vitória de ontem, né? 26 para a uma. Cartões Caúz assistencial para todos os momentos da sua vida. Ligue 3027 7000 e saiba mais. 24 graus 5 décimos a temperatura, KL Seguros, valor para o que é seu. O Sala de Debate tem o prestígio comercial de Sicredi, venha fazer junto com o Sicredi, gente que coopera, cresce. Parque Hotel Morotinho, local ideal para o seu evento. Em seguida, Ivo Cassol, eu vou convocar o Orlando Fonseca para responder a tua pergunta. Já estou antecipando aqui. Mas eu queria fazer uma observação, estava esperando chegar o Candinho, porque ontem aconteceu uma coisa muito bonita. E é muito raro Quando acontece uma coisa bonita, tu lembra de mim. Sim. Coisa boa, né, cara? Não, eu até não... Bom, já vamos chegar lá. Mas eu estava... Agora sim. Falei coisa bonita. Falando em coisa bonita, agora sim. Vocês identificaram as personagens daquele texto que eu escrevi no diário sobre o Tucano e o petista? Sim. Ah, que não foi, eles não estavam, era só eu e tu que estavam na conversa. Uhum. Então tá, fica assim, fica alhures. Óbvio, eu estava junto. Sim, fizeram, eu e tu, as duas testemunhas. Oculares da história. Auriculares, no caso. Quase. Nós vimos também, né? bizarro. Quase um repórter S, né? Eu recebo poucos... Não sabe nem o que é repórter S, o vizinho ali. Eu recebo poucos convites culturais. As pessoas acham que eu recebo todos. Né? Tanto que eu só ia fazer o comentário daquele comparativo, tem um que tem uma estatura realmente. Tem um outro que é um sonhador. Pois é. Ele sonhava isso, o que ele está agora há 10 anos e realizou. Se tu não sonhar, tu não faz. O primeiro passo é o sonho. Bom, mas enfim. O segundo é a ilusão. E a terceira é a torcida, né? Bom, aí é o seguinte, eu costumo receber poucos convites para atividades culturais. As pessoas acham que eu recebo todos. E tanto que me ligam pedindo, não tem convite para isso, não tem convite para aquilo. E eu recebi 2 convites muito queridos, muito... que puxa vida. E eu lamentei não poder ir. Eu disse, para quem eu vou dar esses convites? Porque às vezes a gente entrega para alguém que não vai. Eu entreguei para o Gabriel ontem 2 convites. Tu levou o teu amigo? Levou, né? Legal. E ele, eu perguntei quando ele chegou, e aí, como é que estava? Ele me mandou uma foto por WhatsApp ontem ainda, para provar que ele tinha ido. Embora eu não ia pedir isso para ele, mas ele mandou. E eu perguntei, tinha mais alguém dos nossos? Tinha o Candinho, nas primeiras filas. Então eu queria chamar a atenção porque o espetáculo de ontem, pelo depoimento do Gabriel, lá na universidade, do Mr. Magical Mystery Beatles, né? Disse que estava muito bom, segundo o Gabriel. Né? Gostou demais e eu queria, então, agradecer a oportunidade do convite e a entrega para o Gabriel. E, dito isso, plano plurianual. O que tu queria falar sobre o plano plurianual? Plano plurianual? Não era isso que tu ia falar? Sobre as emendas? Não, quem ia falar é o Orlando. Orlando deu uma manchete e disse que ia falar. Não, o que eu queria falar, na verdade, era de hospital regional. Só um pouquinho, então para que o ouvinte não fique besta, né, pensando o que nós estamos falando. Foi aprovado ontem o plano plurianual que prevê os investimentos para os próximos 4 anos da municipalidade. E ele, normalmente, é discutido e votado no primeiro ano da gestão entrante, né? O que para mim é um erro, mas isso é outra discussão. Sim, o primeiro ano da cada administração sempre vai trabalhar com o plano e com o orçamento do governo que sai. Mas havia 46 emendas e o Orlando foi o único cara que eu conheço. Porque eu não li. Todas as emendas. Eu dei graças a Deus de ter o Michael Rosauro para fazer isso para mim. Porque isso quase dolce farniente, quase. Não, mas eu acho... Não, mas eu tenho esse hábito. E aí, o que você teve antes de entrar no hospital regional? Eu vou falar disso também. A única coisa que me chamou a atenção é que o maior número de emendas que aparece ali é para a saúde. Então, tudo bem, eu até entendo que a saúde...
afinal de contas, tem uma participação do município nisso, não tiro o mérito das emendas. Mas eu gostaria de ver mais emendas, por exemplo, projeto cultural. Eu só vi uma emenda com projeto cultural que é para beneficiar grupos tradicionalistas, eventos tradicionalistas em Santa Maria. E um evento que dizia respeito à escola que tinha a ver com biblioteca. Ou seja, foram aprovadas emendas. Eu não li o plano plurianual, só li as emendas. Essas emendas foram aprovadas? Foram aprovadas. Das que foram aprovadas. A maioria não foi. Né? Sim, 46, 16 foram. Então, das que foram aprovadas eram essas duas. E eu não vi nenhuma que se referisse ao trânsito. Eu até me lembrei, aí sim me lembrei do Ricardo. Nenhuma que se referisse a trânsito em Santa Maria. Ou que melhorasse alguma coisa relativa a isso das possíveis emendas. É evidente que as emendas ali não vão aportar muitos recursos. No entanto, eu olhando do ponto de vista, embora haja hoje a desvinculação de receitas, né, para a saúde e para a educação, cultura é o menor orçamento do município. É isso. É 0,7% daquilo. Não se consegue mudar isso. E nas emendas, que foi isso que eu fui ali olhar, por isso que eu fui dar uma olhada. As emendas que foram aprovadas, infelizmente não havia nenhuma significativa nesse sentido. A gente falou por metáfora e no fim eu não disse que quem está conosco agora é o Juliano Piccolotto. Sim, mas tu falou no bonito, no não sei o que, só podia ser o Juliano. Né? Eu já estava. Mas assim, fala, Ricardo. Sobre plano plurianual e o que o nosso município tem feito com os planos plurianuais ultimamente, que têm sido verdadeiras peças de ficção. Tem sido verdadeiras peças de ficção, quando na verdade o plano plurianual é uma peça orçamentária que planeja 4 anos. Depois disso ela é delimitada com metas a partir da lei de diretrizes orçamentárias e aí sim se faz o orçamento, quanto que gasta em cada coisa. Então, as linhas gerais de um plano de governo, elas são delineadas ali. Dinheiro para quem que vai, dinheiro para que vai. E o que se tem visto é sempre aquela mesma lamúria, né? Nós recebemos o orçamento assim, e assim tem que cumprir, e agora nós temos que fazer um estudo, e aí é estudo, e quando a gente vê que o problema mais sério que nós temos hoje na municipalidade de Santa Maria é justamente o entendimento do orçamento e fazer com que, pensar como que é possível aumentar esse orçamento. Porque não adianta, é vida real, né, Juliano? Nós temos aí a Secretaria de Trânsito, Transporte e Mobilidade, com 26 fiscais de trânsito. 26 fiscais de trânsito. De onde é que tu tirou esse número? O dado foi apresentado ontem pela secretária Sandra Rebelado. Então aumentou. No grupo de trabalho da DESM de Mobilidade Urbana. São 26 fiscais. Esses 26 fiscais, que se eles trabalharem 24 horas por dia, dá aqui 3, 4 equipes. É isso? Não, na prática, eu tinha o número 19. Mas não muda muito. Mas, ou seja, não muda muito. Ou seja, na rua tu vai ver meia dúzia. O que precisa? O que precisa? No horário comercial. Precisa aumentar o número de fiscais? Precisa, mas para aumentar o número de fiscal precisa de dinheiro. Né? Precisa mais sinaleira? Quanto é que custa uma sinaleira? Quanto é que custa tirar uma sinaleira de um lugar e colocar no outro? Ou sincronizar ao menos. Né? Sincronizar. Quanto é que custa mudar um sentido de uma rua? Às vezes a gente passa em algumas ruas e fala assim, mas é tão simples. Não é tão simples. Tem que tirar todas as placas, tem que sinalizar, tem que botar sinaleira, tem que pintar meio fio. E aí, de repente, não tem orçamento para isso, para o básico. Então, quando a gente não olha com bastante seriedade o orçamento e acredita que ele possa ser aplicado, fica difícil de acreditar que no poder público como um todo. Eu digo no poder público porque daqui a um pouco é isso. Nós aqui que estamos no sala de debate, nós estamos debatendo os grandes temas da cidade, a gente fala assim, mas o plano plurianual não é importante. E o vereador também fala, mas o plano plurianual não é importante. E o prefeito pega e manda um projeto lá, isso aqui não é importante, manda lá e toca. Não, é importantíssimo. É importantíssimo nós tentar trazer problemas importantes para o grau de importância que eles têm. Eu imagino que tratar do orçamento da cidade realmente é importante. Deixa eu fazer uma pergunta bem objetiva para ti. Tu já fosse em alguma audiência pública do orçamento? Tá.
Sim. Quantas pessoas estavam nessa... Não, eu sabia que ele tinha ido. Não, ele não me pegou. Dessa conversa... Não, ele não me pegou de surpresa, porque eu sabia disso. Eu quero saber quantas pessoas estavam nessa audiência. Foi previamente combinado antes do programa. Previamente antes. É ótimo. Especificamente É um bate-bola. Especificamente neste ano, eu não fui em nenhuma audiência Não, pública. mas na que tu foi? Eu me informei. Naquela que tu foi. Ela este ano esteve marcada por alguns protestos ou manifestações legítimas Guarda Municipal. de setores que querem uma maior fatia dentro do orçamento. Que legal, que bacana, que pelo menos alguém está indo lá e entendendo esse processo. Né? Porque, na grande maioria dos casos, a gente vai ficar reclamando de alguma coisa que não aconteceu. Quando eu trago o tema, o Orlando traz saúde, foi bastante contemplado, tinha bastante emenda. Tá? Ontem eu vi no Facebook do prefeito que ele esteve em Brasília e mais uma vez anuncia mais um conjunto de medidas. De abertura de hospitais. Algumas coisas, entendeu? Dinheiro para a saúde. Programa. Não por Três, isso. na verdade são 3 Não programas. por isso, mas por outras razões, eu já não acredito simplesmente no que o prefeito diz a respeito de saúde. Né? Fica difícil. Fica pouco complicado. Porque, assim, nesse processo todo, tem aquelas pessoas que se iludem, tem aquelas que iludem os outros e tem aquelas que não se iludem. Eu acho que a gente tem que, cada vez mais, buscar informação. Eu, particularmente, com o tema do hospital regional, durante um bom tempo, falei, cara, não é possível. Como todas as pessoas se indignam, não é possível. Tem solução? Tem que ter. É bom que se bote quais são as soluções, rapidamente, quais são os entraves. Isso é importante, quais são os interesses. O hospital regional não tem pai, não tem mãe, ele foi construído por diversas administrações, mas tem uma participação efetiva de um grupo de pessoas. Né? Por exemplo, o deputado Osmar Terra, hoje ministro, ele tem uma participação importante lá no governo. O que era governo? Governo Ieda, governo Rigoto, governo Ieda na concepção. Né? Depois disso teve o governo Ieda, teve o governo Tarso, teve o governo Sartori. A questão é, o hospital regional vai ser público e o que ele precisa para ser público? Tem um conjunto de pessoas que acreditam que ele não precisa ser todo público, que ele pode ser uma parte público. Né? E neste meio tempo tem que dizer quem é que está no lado, quem é que está no outro, o que é importante para a cidade e qual é o limite que nós temos. Buscando informação, me parece que, por exemplo, o que quer dizer o hospital ser EBSER, o que quer dizer o hospital ser estadual, de quem é o hospital hoje, de quem é aquele prédio? Aquele prédio é de quem? A princípio é do governo do Estado. É do governo do Estado. Pelo menos quem está pagando a segurança. É o governo do Estado. O governo do Estado é dono de um prédio. Tá? A EBSER funciona da seguinte forma. Ela é uma empresa pública de serviços hospitalares que ela atende nas dependências das universidades federais. Não é isso? Portanto... Gestora dos hospitais universitários. Simplificadamente eu chamo de gestora dos hospitais universitários. É uma empresa pública vinculada ao Ministério da Educação. Isso. Pois bem, na medida que... Exatamente isso. O que ela precisa, o que o hospital precisa para ser público? Essa é a nossa pergunta, não é o que ele precisa para ser EBSER, o que ele precisa para ser do Estado, o que ele precisa para funcionar. O que ele precisa para ser público e funcionar o mais rápido possível. Uma das alternativas e que defendo junto com um conjunto de pessoas, alguns de vocês, que EBSER, por quê? Porque é mais rápido, basta o quê? Basta o governador ceder essa área para a Universidade Federal de Santa Maria. A Universidade Federal de Santa Maria fala, bom, isso aqui é a nossa área, nós temos áreas para hospital regional, para hospital, a EBSER que administra o nosso hospital, portanto, administra o universitário e o EBSER. E nós vamos ter mais vagas. Porque Santa Maria não tem pediatra. Santa Maria tem poucos ginecologistas na rede municipal. Né? E que acabam caindo no hospital universitário. E assim a nossa região inteira. Não interessa se o hospital universitário é da universidade, ele é público. Eu acho que é isso que é importante. Eu não sei que interesse mais pode ter um conjunto de pessoas de dizer, não, vamos trazer o Mãe de Deus, o Sara Kubitschek, o sei lá o quê. Esse foi o primeiro movimento. Que vai investir, porque para isso... Só um pouquinho, pessoal. Me parece um pouco mais sério a gente trabalhar. Tá, mas interesse de quem que vem? Só para fazer um pequeno reparo à tua fala. Mínimo, minúsculo, insignificante. Mas necessário. O Sara é público, né? Não colocar Sara o primeiro movimento. O que eu digo? O primeiro movimento foi o Paulo Pimenta, foi o deputado que era para trazer o Sara. A ideia era o Sara. Em 2001, 2002 foi esse primeiro movimento. Mas hoje o que se tem é um conjunto de hospitais privados, filantrópicos ou não públicos. Posso dizer que não públicos,
que tem interesse de administrar um prédio construído com dinheiro público. Qual é a situação, Ricardo, em relação à EBSER? A EBSER é para a gestão dos hospitais universitários. Qual é a necessidade de ter esse gestor? A questão é que o Ministério Público, o Ministério da Educação, precisa de ter um hospital porque tem os cursos de medicina. Os cursos de medicina recebem recursos do Ministério da Educação para aula. O professor de qualquer uma das especialidades médicas que tem lá, ele precisa 4, 5 doentes durante um semestre para ensinar uma determinada doença e terapia, enfim. Ele precisa para a aula dele isso. Com o tempo e pela necessidade é que os hospitais universitários se transformaram em hospitais públicos da rede do SUS. Não apenas hospitais de escola. Não apenas. Aí vem uma situação. Tá, então a EBSER vai assumir esse hospital regional. Mas os professores precisam de ampliar essa situação de ter aulas. Eu não sei, isso eu só estou perguntando isso, mas esse é um problema, porque o hospital universitário... E porque tu terias também que a aula contratar, tu não pode simplesmente deslocar quem está atendendo no uso para atender... Exatamente, as aulas teria que ter aula lá. A expectativa é de contratação de pelo mais 1.200 profissionais envolvendo... Eu tentei simplificar para poder entender, mas imagino que se... deve haver complexidade. Eu não sei se isso é um ato burocrático para que o governador simplesmente vai doar uma área que é pública. Nem seria doação, seria uma cessão por 20, isso 30 anos. Isso é possível. Eu digo, eu não sei exatamente como se viabiliza isso, mas com certeza, com o governador e os deputados querendo, sai. Um detalhe interessante. Na pior das hipóteses, teria que ser através da aprovação legislativa. Então, é possível, quer dizer, é possível que o Parlamento Gaúcho queira que o Hospital Regional de Santa Maria seja público e possa atender de forma mais imediata as necessidades da nossa região. Que bom. Se for assim, porque o que acontece? Hoje, para equipar um hospital, é caro, sim. A EBSER é uma empresa que já está em funcionamento e ela tem espaço. Vamos equipar. Hoje vai equipar o quê? Os corredores com macas? Mais ainda. Mas o que está abarrotado no hospital universitário não é o aspecto aula. É isso que eu estou tentando colocar. A complexidade do atendimento. Exatamente. A complexidade de passar isso para a EBSER, que não é de então a EBSER assume. Não é só isso. É hospital, escola. É que essa guerra entre a universidade e os municípios só tem porque existe universidade. Se o município de Santa Maria não tivesse a Universidade Federal, estaria frito. Em pouca banha. Por quê? Porque essa antiga. Ele nem parece que é mais novo que a rádio. Mas ele fica ouvindo os mais velhos estudiosos. Pensa bem. O seguinte, o que é a base? O sujeito está doente, vai num posto de saúde, é atendido pelo um médico, né, que encaminha, se tiver alguma alta complexidade, para alguém que atenda uma maior alta complexidade. Qual é a alta complexidade que Santa Maria tem hoje? Pública. É o SUS. Se não tivesse o hospital universitário, o cidadão de Santa Maria tem que praticar a mesma prática que imensos municípios no Rio Grande do Sul fazem, que é a ambulancioterapia. Vai para uma cidade maior. Pois Santa Maria tem sido essa cidade maior. Pela capacidade técnica dos seus profissionais, pela infraestrutura, pelo atendimento que tem aqui. Pois bem, mas não está sendo suficiente. Só para fazer um esclarecimento em relação a essa questão, eu... Até terça-feira, falei aqui no programa, nós fizemos na TV Santa Maria, na segunda-feira, um Santa Maria Frente a Frente, sobre o hospital regional, um belíssimo programa, aliás, e modestamente posso dizer que ficou muito bom. E alguns esclarecimentos foram feitos lá pelo Salvador Penteado, que é um homem que vive a realidade, ele é chefe lá da questão vou abreviar, o que ele faz é que cuida da relação do hospital com os profissionais e com os pacientes, né? Então ele conhece profundamente, ele foi presidente do Conselho Municipal de Saúde, é vinculado, no início ele era contra o regional, era contra o regional, ele queria investimentos na casa de saúde, depois, hoje não, obviamente, e ele esclareceu que quando no final do governo Tarso foi feito, eu não sei exatamente o que foi assinado, se foi um acordo, um protocolo, alguma coisa, que já em função disso, a EBSER se programou nos 2
exercícios seguintes havia, porque uma empresa pública tem que ter um orçamento, né? Havia verbas destinadas, né, para cuidar da questão do regional, equipamentos, etc. Talvez não o suficiente, mas pelo menos para uma parte. Começaria lá com 30 leitos, alguma coisa assim, foi o que esclareceu o Salvador. Hoje, segundo ele diz, é muito possível, digamos, vai resolver, vai ser a EBSER. Vai ser a EBSER que vai fazer a gestão. É possível que algumas coisas, alguns equipamentos indispensáveis para um funcionamento mínimo no início, a empresa tenha disponível, né? Porque ela certamente deve ter um estoque mínimo desses equipamentos. Mas muita coisa precisaria ser comprada, né? E, obviamente, tem que gestar um orçamento que preveja essa aquisição. Mas, síntese, assim, só para esclarecer essa questão, que fica complicado. De onde é que vai ser o dinheiro? Como é que se faz isso, né, cara? Quer dizer, o Estado vai equipar quando a gente imagina, nessa falência miserável. O Juliano. Eu fico pensando assim, talvez devesse, mas não sei, não tem como. Eu imagino só, Candinho, que tem uma figura-chave nesse processo todo, que é o deputado Osmar Terra, que foi o secretário e defensor de não públicos. E ele contra a EBSER, porque diz que o hospital-escola, pela característica do hospital-escola, desatenderia o que seria a busca precípua de trazer o atendimento público à população. Inclusive com dados, eu me lembro que ele falou assim, olha, enquanto num hospital normal... Ele falava em custo. Tu tens uma... O hospital do Ricardo Blatz custa X e o hospital Conceição custa X mais X mais X. No Conceição, assim, a questão do tempo da internação, inclusive, né? Quer dizer, enquanto num hospital que não seja escola, tu tens lá para determinada situação uma internação de 10 dias, no hospital escola vai ser 15, pelas características de ser hospital escola. Era um dos argumentos que ele tinha na época, não me lembro. Não, eu imagino que não possam faltar argumentos, porque ele conseguiu convencer tanta gente. Eu não entendo todos os argumentos dele. Eu sei que esse cara é ministro do Michel Temer, isso já me diz muito sobre o tipo de argumento que muitas vezes é tratado. Ô, Juliano! Não, eu não estou fazendo nenhum juízo de valor a respeito de nada, nem... Né? Até porque é uma questão eminentemente técnica em relação à qual, mesmo sabendo muito sobre quase todas as coisas, eu não me atreveria. Tem umas questões aí postas por ouvintes. De qualquer maneira, estamos loucos para ouvir o Juliano, né, cara? Mas eu estou louco de vontade de ouvir o Juliano Piccolotto. Mas eu estou faceiro escutando e estou aprendendo bastante. Eu também, tu viste que eu estou ultimamente até ficado quietinho, até demais. Então deixa eu dar uma palavra para o ouvinte aqui sobre isso aqui. Cadê o Alexandro? Não, Alexandro é outro assunto que a gente até pode tratar. Não veio ainda. Deixa eu dar uma voltinha antes de chegar no hospital aqui, matar um assunto de vez. Tem uma pergunta do Ivo Cassol, que eu não fiz. O Luiz Fernando Rodrigues Alves teve ontem lá nesse negócio aí do que o Candinho e o Gabriel também estiveram, casa lotada, parabéns ao FSM. Ele foi na segunda sessão, como foram os nossos aqui. O Alexandre eu já disse. O Ivo Cassol quer saber, antes de eu entrar na pergunta do Everton Martins, que é sobre hospital, aos especialistas da mesa, confirma a previsão de vento norte amanhã em Santa Maria, Orlando? Tá com jeito, né? Eu sou especialista em quê? Ele diz aqui. Em umidade relativa do ar. Em vento, não. Olha, isso é com outros especialistas. Aliás, o vento norte tem essa característica especial de ser um que sopra de todas as direções. Não, eu informo. Mas isso porque eu leio. Está vindo uma frente fria da Argentina. Chega domingo. Vai chegar. Não, chega amanhã. Portanto, impossível que haja vento norte nos próximos dias. Mas é frio mesmo, vai chegar no domingo. Não, mas como está vindo essa frente fria, certamente não tem... Aproveita e nos esclareça, o senhor que é um climatologista famoso e tal. Não, eu sou um bom ouvinte. A diferença entre frente fria e massa polar. Não, eu gostei de ver que... Massa polar vem do polo. Frente fria vem de qualquer outro lugar. Pode vir até do Paraguai. Não, mas é engraçado que os fria mesmo do Paraguai. Tradicionais, eles dizem, não, é possível e tal. E o nosso, ele diz, é impossível que ocorra. Na frente, assim, convicção. Não teria essa, digamos assim, não sei, me corrijam. A frente fria traz umidade
Normalmente, Não e complica, possibilidade não de complica, chuva. Candinho. E possibilidade de chuva. Normalmente, a frente Massa fria está polar associada frio, A polar à traz massa frio. polar frio. Traz Por ser mais simplesmente. densa, claro. Viu, Ivo? Tu tinha razão. Tem especialistas aqui na mesa. Chutômetro funciona. Não, isso é prestar atenção, Não, né, Candinho? claro, claro. Prestar E atenção. outra coisa. O pessoal fica olhando a moça do tempo, só fica olhando a moça do tempo. Não, eu fico prestando atenção no outra- negócio. Olhando para o céu, os pássaros. E outra coisa que dizia um colega meu de faculdade, quando tu chutares, chuta com convicção, que no convicção. mínimo tu cria uma Coisa que o insegurança Luan- do lado oposto. Coisa que o Luan, por exemplo, não faz. Olha Fala aqui, do Luan, cara. o Everton Não chuta Martins, com convicção. o Everton Martins não pergunta, boa tarde para você também, Everton. Não existe a mínima chance do Hospital de Caridade administrar o regional? Não. Nenhuma chance. E eu vou te explicar porque, não é porque não queira, não possa, é porque a experiência do Hospital de Caridade com verbas públicas são... Bom, vou te dar um exemplo, e essa eu conheço porque eu estava lá. Estava e estou, e vi. O hospital investiu um monte de dinheiro num hospital de primeiro mundo. Não tem nenhum hospital feito agora que tenha as condições do Hospital Alcides Brum, com UTI, com centro cirúrgico. Um hospital com 130 leitos. Aliás, o hospital regional são 190 leitos, se eu não estou enganado. Se eu não estou enganado. 230, eu acho, né? Que seja 230, que seja 190, mas enfim, que seja 230 vai fazer pouca diferença, porque eu vou dizer agora. Só por curiosidade, até que ano que tinha expectativa de ser SUS no Caridade? Não, Chegou? não tinha, não há um prazo assim definido, vai ser por X anos. Não, mas para que ano a Em expectativa princípio é que era começar? internamente. Mas Não, quando começaria? Ele chegou a começar. Algumas especialidades. quando- né? Isso, inclusive quase zerou uma das demandas. E até de quando alta- foi? Eu tô perdido nas datas. Isso não é Ricardo. pergunta que se faça assim. Essa hora, né, de no sopetão. ar, de sopetão. Não, mas eu vou, Bem te no dizer, pino. eu vou te dizer o que aconteceu. Isso faz uns 3 anos, mais ou menos. Eu não tenho certeza. 3 ou 4. Essa parte eles não combinaram. Essa não foi. da traição. Essa foi, me pegou de traição. través. O Ricardo, o que eu sei é o seguinte, em março ou abril de um determinado ano, 2 ou 3 atrás, terminava o contrato que precisava ser renovado para o governo do Estado, e aí o governo do Estado, que não pagava, não havia pago o ano anterior, ou havia pago muito pouco do ano anterior, e o hospital estava... porque tu tem ali, como estava cumprido, não só queria renovar, mas com preço menor do que aquele que ele já não pagava. E não há hospital SUS, eu tenho certeza, isso eu sei, que o pagamento de um médico, talvez o Juliano tenha experiência por causa das empresas que nós vamos prestigiar lá, que ele sabe dessas coisas aí também. Mas o pagamento de uma consulta médica, por exemplo, pelo SUS, ninguém trabalha, nem que não seja médico, não trabalha. Então, os hospitais, normalmente, eles entram em acordo com os profissionais e pagam, como diria um amigo nosso, um plus a mais, né, para poder... E ainda assim é menos, tu tem que contar com boa vontade, porque não tem... E, em resumo, é inviável, e eu te afirmo, não existe possibilidade alguma de um hospital SUS, qualquer um, não é o Caridade, qualquer um funcionar, exceto se, como acontece em, por exemplo, Faxinal Soturno, nosso amigo Servo, mais conhecido como Melão, ele tem uma especialidade em alta complexidade que ajuda a cobrir os custos do resto. Senão, não tem. Tanto num assunto quanto no outro. Desculpa. Que alta complexidade de recurso federal. É recurso federal, não é estadual. Tanto um assunto quanto o outro, o trânsito, que era o anterior, e o hospital regional, que é o ulterior. Eu queria te ouvir também sobre o interior. Sobre meteorologia. Eu vou nada. usar. Pulei esse, né? Pulei que esse aí era. Mas vou usar os termos do professor Orlando. Os termos e a convicção e, né, a forma afirmativa. Deixa eu chutar? Não. Talvez é possível. Para dizer o seguinte, quem é que vai administrar o regional, a gente não sabe. Por que as coisas do trânsito não acontecem, a gente não sabe. Mas uma coisa é impossível, que é a falta de dinheiro. No Brasil, não falta dinheiro para trânsito e não falta dinheiro para saúde. Se tivesse que ser público ou regional, tem dinheiro à vontade para ele ser público. Aí a questão de gestão é outra questão.
pessoas devem, na minha opinião, devem entender o seguinte: se não sai o regional é por questão de que tem gente que não quer que saia e da burocracia, não o dinheiro. Tá? Dinheiro não falta, todo mundo sabe que não falta. Bom, tanto Se não faltasse falta que foram pagos 5.900.000 Não. pro Ciro Libanês fazer o plano operativo. Não falta dinheiro em lugar nenhum. O país, no Brasil, não falta. Bom, falta em tal município, porque o orçamento dos municípios é muito baixo. Mas com projeto e trabalho, tu traz dinheiro de qualquer lugar. Existe dinheiro no país à vontade. Se não existisse dinheiro à vontade, vamos fazer um raciocínio bem rasteiro, medíocre. O BNDES não emprestava, para ver como estamos emparelhando todo mundo aqui, não é questão política, tá? O BNDES não emprestava 10, 12 bilhões para abrir empresa fora do país. Entendeu? Então não é falta de dinheiro. Não teriam sido distribuídos 1 bilhão e 800 milhões de emendas para virar uma votação lá na... Esta é uma questão, vou aproveitar aqui, vou aproveitar. Ó, é óbvio que tem dinheiro à vontade, sobrando dinheiro. Vou aproveitar. Você me dá um mote para dar a opinião do... E não foi combinado. E já me perdi sou também, testemunha. Não, mas é que é sobre isso aí, sobre sobra de dinheiro. O que vocês acham da compra de voto na CCJ? Cada deputado ganhou em torno de 2 milhões a 8 milhões em verba orçamentária. Antes do Blatz vir rasgando, que já chegou a se armar. Eu tenho que fazer um intervalo. Só vou terminar rapidinho. Eu quero dizer o seguinte, o dinheiro não chega do governo federal para cá por questões burocráticas, por preguiça, por falta de atitude, por falta de ação, mas não porque não tem. Se quiser dinheiro para o trânsito, tem. Se quiser dinheiro para a saúde, tem. Está lá em Brasília, os cofres entupidos de dinheiro. Ah, mas o Brasil está quebrado. É outra coisa. Nós temos um rombo orçamentário, nós temos dificuldade futura, tem a Previdência. Nós não estamos falando em 10 milhões de reais para arrumar uma rua, para fazer uma estrada. Não é esse dinheiro que está faltando. Está faltando dinheiro em outra escala, que vai ser resolvido não deixando de fazer uma estrada. Vai ser resolvido em outra escala. Olha aqui, ó. Disse tudo e não disse nada, né, cara? A participação... Tem dinheiro sobrando, que tu quer que eu diga mais? O cara pega o avião, vai para Brasília com um bom projeto, com gente que trabalha, que não deixa um projeto, vou mais além então, que não deixa um projeto parado na mesa porque saiu de férias. Vamos por esse caminho aí. Como é que é? Eu não entendi essa última frase. As coisas trancam na burocracia. Não, essa aí. Faz de novo essa frase. Ele não entendeu a brincadeira que eu vi. Na mesa de um Ficou bravo secretário. comigo, não entendeu a brincadeira que eu vi. Na mesa de um secretário, entendeu? Para outro, na troca de um prefeito para outro, é aí que para o dinheiro, Candido. A participação do ouvinte no Sala de Debate é para o consórcio Spengler. O sonho é seu, a segurança é nossa. Usa para interagir conosco o número 992036874. Repetindo, 992036874. Voltamos em seguida.